Olá a todos, eu sou o Túlio, professor de endodontia da Certo Odontologia, dando seguimento aí a esse projeto de aulas online da Certo. Eu vim aqui trazer para vocês o tema de endodontia, foi muito pedido, em relação à instrumentação, e a gente vai conversar um pouco hoje sobre a instrumentação rotatória e a instrumentação reciprocante. Óbvio que a aula presencial é muito melhor, né, mas eu vou tentar tornar essa aula o mais dinâmica possível e tentar trazer esse assunto para a nossa clínica, não teorizar muito, mas tentar trazer para a nossa clínica diária, para que a gente possa levar essas informações para o nosso dia a dia, ok? Bom, dando início aqui, a gente conversa dizendo que a instrumentação convencional de endodontia, ela acontece, né, e acontecia com instrumentos de ácido inoxidável. Esses instrumentos tinham limitações devido à liga. Essa limitação principal era em relação à flexibilidade da liga, uma liga pouco flexível que, em muitos casos de maior diâmetro de preparo, ocasionava em transportes apicais, né, zips, em algumas intercorrências, algumas iatrogenias aí que não eram muito desejáveis. Com isso, as ligas de níquel titânio surgiram, foram apresentadas com maior flexibilidade, controle de memória de forma, fazendo com que o nosso tratamento seguisse uma anatomia original do canal, né, fazendo com que fosse um preparo mais centralizado, né, diminuindo aí a formação de transporte apical de zip. Tendo uma liga já bem interessante para trabalhar, a fim de melhorar um pouco a nossa ergonomia, o nosso conforto e diminuir o nosso tempo de trabalho, os instrumentos foram incorporados a motores, a contraângulos. E aí a gente tem a instrumentação acionada a motor, com ligas de níquel titânio. O que hoje se conversa muito é que tipo de movimento a gente vai empregar, né? A gente tem dois movimentos aí principais em endodontia hoje, movimento rotatório contínuo e o movimento reciprocante. Então, a gente vai tentar trazer aqui uma ideia clínica da instrumentação endodôntica, falando principalmente desses dois tipos de movimento. A gente tem que pensar primeiro que a instrumentação endodôntica, seja ela manual ou acionada a motor, ela também tem suas limitações em relação à anatomia do canal. Então, quaisquer instrumentos ou sistemas utilizados, eles não vão tocar em todas as paredes do canal como deveriam, como seria um princípio da instrumentação. Eles não vão ter acesso a áreas anatômicas complexas, né, onde instrumentos não conseguem chegar, áreas essas como istmos, ramificações, variações anatômicas aí existentes, né, que podem comprometer o resultado final do tratamento. Então, o preparo mecânico ele é apenas parte de um tratamento endodôntico completo. E eu separei essa frase aqui do Michael Husman, que exemplifica muito bem isso que eu estou falando. Ele diz que o objetivo da instrumentação, na verdade, o preparo mecânico, seria facilitar o espaço, aumentar o espaço do canal para que soluções irrigadoras e a medicação intracanal possam agir. E eu concordo muito com essa frase colocada pelo autor. A instrumentação acionada a motor também traz algumas limitações, né? Entre elas, principalmente, a fratura dos instrumentos, visto que a gente perde a sensibilidade tátil, a gente fica apenas com uma ideia, né, da nossa mão ali trabalhando no canal, que a gente traz para a nossa cabeça no momento da endodontia, durante o trabalho ali, mas a sensibilidade tátil a gente perde. Então, a fratura muitas vezes acontece por algumas variáveis que a gente vai conversar ao longo do tema aí. Esses instrumentos eles têm maior custo, né, do que os instrumentos convencionais de aço inoxidável manuais, um elevado número de instrumentos e sistemas e protocolos, né? Cada sistema com seu protocolo específico, um alto número de
taper e tip. Tip seria a ponta do instrumento, taper seria a conicidade. Então, isso às vezes pode confundir um pouco o profissional, porque a informação do fabricante também não é de todo completa, né? Mas isso tem melhorado bastante. Os fabricantes têm, pelo menos, dado informações interessantes a respeito de torque, de velocidade, de preparo de liga, de fabrico da liga, né? E a curva de aprendizagem, aí, que é bastante importante quando a gente está diante de um sistema novo, que esse sistema não seja utilizado direto no paciente, que a gente tenha um tempo de bancada, um tempo de laboratório aí antes de levar esse instrumento para a clínica, né? Para que a gente possa ter uma maior intimidade com esses instrumentos. Tentando aí minimizar essas limitações, eu coloco aqui algumas dicas clínicas que a gente pode adaptar na nossa rotina para que essas incidências de fraturas, né, sejam menores. Então, respeitar a técnica fundamental é importante, porque a instrumentação acionada a motor não é uma técnica propriamente dita, é um meio, né? A técnica ainda é a ideologia endodôntica, ainda é um acesso adequado, né, uma localização de orifício, um glide, um preparo do corpo de canal, né, do leito do canal antes de entrar com instrumentos mais calibrosos no seu interior, um pré-alargamento com desgaste compensatório do ombro dentinário, fazendo com que as tensões do instrumento sejam menores, diminuindo a chance desse instrumento fraturar. E com isso a gente pensa que se a gente também diminuir a força no carregamento do instrumento, a gente diminui a chance de fratura. Então, o que eu posso falar para vocês é que ao usar um instrumento acionado a motor, ou até mesmo manual, a gente não deve forçar esse instrumento apicalmente contra qualquer tipo de pressão. A gente deve entrar com esse instrumento 3, 4 vezes, tirar o instrumento de forma suave, limpar o instrumento, fazer a inspeção do instrumento, ver se não houve nenhum tipo de achatamento, de amassado da sua estrutura, né? Durante a instrumentação, deve ser um movimento contínuo de entrada e saída. A gente não deve imobilizar o instrumento no interior do canal, porque imobilizando, o que eu falo, ele girando num só lugar, no mesmo local do canal, a área de tensão do instrumento vai estar associada a uma parte única dele. E nessa parte, talvez, a gente gere tensões aí de compressão e tração que vão facilitar a fratura do instrumento. Então, movimento de instrumentação é suave, sem carregamento, sem força apical. Caso o instrumento não esteja descendo até onde a gente estipulou, que a gente volte no instrumento anterior ou volte numa lima de patência para ver se não houve nenhuma obstrução de conduto, né? Seria uma técnica aí um pouco mais segura nesses casos. Conhecer os valores de torque e velocidade do instrumento e transferir esses valores para o motor. E aí a importância do motor poder ter que ter esse ajuste de velocidade e torque na escolha do motor, né? E também pensar que a instrumentação manual ela não deve ser substituída, né? Antes da entrada com o instrumento acionado a motor, a gente deve trabalhar com instrumentos exploradores manuais, instrumentos 8, instrumentos 10, 15, e a partir daí entrar com instrumentos acionados a motor com maior calibre no sistema de canais radiculares. E nunca entrar com um instrumento parado no canal e acionar lá no interior. Sempre entrar com o instrumento girando e sair com ele girando do canal. Sempre acionado e sair acionado. Pensando nessas limitações que a instrumentação acionada a motor nos traz, em 2008, Yared, trazendo aí conceitos da técnica balanceada de Rouhane, né, só que com angulações diferentes e com instrumentos diferentes, trouxe aí conceitos e uma nova técnica, onde utilizou o instrumento F2 da ProTaper
em um movimento chamado reciprocante, que seria um movimento alternado, né, no movimento horário e anti-horário, só que com angulações diferentes e não angulações iguais no mesmo movimento. Com isso, o que a gente tem de melhoria? Uma das principais limitações da instrumentação rotatória talvez seja que quando a gente tem um instrumento acionado no canal, girando o tempo todo, e a gente tem o aprisionamento da ponta do instrumento, o eixo do instrumento continua girando, possibilitando uma fratura por torção. Quando a gente tem um instrumento que gira e retorna em angulações de 150 graus, né, de 30 graus, 50 graus, depende do instrumento, 170, não mais 360, esse aprisionamento da ponta ele fica mais difícil de acontecer. Então, a fratura por torção ela é minimizada. Além disso, o enroscamento no canal, né, também a gente consegue minimizar esse problema. Então, aqui alguns casos, por exemplo, de radiografias aqui do instrumento ProTaper F2 sendo utilizado no movimento reciprocante, né? E só que esse instrumento não era adaptado para esse movimento. Então, entendendo as limitações da F2 no movimento reciprocante, a VDW criou o instrumento reciproque, que já é um instrumento voltado para a instrumentação reciprocante. A instrumentação reciprocante, ela diminui a fadiga do instrumento, né, porque eu diminuo a força de tração e compressão no longo eixo do instrumento, né, eu tenho menor tensão em flexão desse instrumento, diminuindo a chance de fratura. Esses instrumentos, eles são preconizados para uso único, então eu diminuo a infecção cruzada desse instrumento. A técnica de instrumentação, para alguns casos, eu posso usar apenas um instrumento, diminuindo o meu tempo de trabalho, né? Então, trazendo aí algumas melhorias, né, a fim de melhorar o nosso tratamento endodôntico. E aí, alguns procedimentos endodônticos foram avaliados separadamente em relação à instrumentação rotatória e reciprocante. Então, nesse trabalho aqui, por exemplo, a gente pode perceber que a gente tem um instrumento R-Pilot aqui da VDW, que é um instrumento reciprocante. A gente tem um instrumento ProGlider da Dentsply, que é um instrumento rotatório, que são utilizados para o glide path. O que é o glide path? Seria o preparo inicial do corpo do canal, do leito do canal, né? Seria um pré-preparo, né? Um tratamento inicial para que a instrumentação em si possa ser utilizada. E aqui um grupo controle de instrumentos manuais, né, convencionais de aço inox, para que a comparação possa ocorrer em relação à dor pós-operatória. O gráfico nos mostra que a instrumentação acionada a motor teve um índice menor de dor do que a instrumentação manual. Então, por ser acionado a motor, não nos leva a crer que a gente vai ter aí uma incidência de dor pós-operatória maior. E, como diferença dos dois instrumentos, o ProGlider aqui mostrando uma incidência de dor um pouco maior do que o instrumento R-Pilot da VDW. Ok? Aqui um outro trabalho já mostrando em relação à extrusão apical de detritos. A extrusão apical de detritos é algo que a gente não quer durante o tratamento, porque causa reações inflamatórias periapicais, dificultando um pouco a cicatrização, trazendo um pouquinho de desconforto pós-operatório para o nosso paciente. Então, aqui foram avaliados 4 sistemas, 2 reciprocantes e 2 rotatórios. Sistema reciproc e sistema M2 foram colocados por ter seção transversal parecido e o Wave One e ProTaper também. 80 dentes com 40 dentes para cada sistema.
onde a extrusão de detritos apicalmente foi avaliada. Bom, o instrumento reciproque, em relação ao tempo de trabalho, mostrou um tempo de trabalho menor. Isso é muito relacionado por ser um único instrumento. E a gente tem o ProTaper M2, por exemplo, um instrumento com um sistema aí de 5, 6 instrumentos. Entre o Wave One e o Reciproc não houve um índice estatístico significante, mas o Reciproc foi o instrumento que conseguiu trabalhar no canal com o menor tempo possível. Em relação à extrusão apical de detritos, a menor extrusão apical obteve-se com o movimento reciprocante. Já com os sistemas M2 e ProTaper, houve uma maior extrusão de detritos. Falando de extrusão apical de detritos, qualquer técnica e qualquer instrumento em endodontia vai extruir detritos. A gente trabalha ali no limite entre o canal cementário e o ligamento, o tecido conjuntivo, né? Se a gente vai passar com o instrumento pelo forame, limpar o forame, ou se a gente vai alargar o forame, instrumentando, algum detrito vai ser extruído, né? Então, independente da técnica utilizada ou do instrumento, detritos vão ser extruídos. Agora, quando a gente pensa em instruir mais ou instruir menos, não somente o movimento deve ser levado em consideração, rotatório ou reciprocante, mas também a extensão do preparo, né? Se eu vou instrumentar um aquém do ápice, se eu vou instrumentar no forame, se eu vou levar um além do forame, qual o diâmetro de preparo desse ápice, desse terço apical, a mão do operador, qual é a experiência clínica, né, do operador, o método de irrigação, se o canal está inundado, se ele está inundado com líquido, com gel, né, se ele foi previamente irrigado antes de qualquer instrumento ter entrado no canal, a técnica que eu estou preconizando, se é ápice coroa, se é coroa ápice, a velocidade e torque do instrumento. Então, a extrusão apical de detritos, ela não deve ser apenas separada aí pelo movimento. Esse estudo mostra o que o movimento causa, mas a extrusão em si, ela tem muitas variáveis para se pensar. Esse estudo aqui já é um estudo que mostra a relação de trincas, cracks, né, na raiz. Isso também gera bastante discussão. Quanto que um instrumento girando no canal pode fragilizar a estrutura radicular, causando microtrincas e futuramente fraturas na raiz. E analisando de novo o sistema reciproc, o Wave One, que são sistemas reciprocantes, e ProTaper, que é um sistema rotatório, percebeu-se que houve menos microtrincas com instrumentos reciprocantes do que com a ProTaper universal, né? Mas são instrumentos que têm características diferentes, flexibilidades diferentes, apenas trazendo mais um estudo para a gente poder levar maior número de informações para a clínica. Mas o estudo de microtrincas ainda está sendo bastante colocado aí, né? Muitos estudos ainda estão sendo feitos para poder chegar, né, a alguma conclusão específica. Bom, dois aspectos importantes do tratamento endodôntico dizem respeito a canais ovais, né? Por que canais ovais? Canais achatados. O nosso instrumento, seja ele reciprocante rotatório, a forma final que ele vai dar no canal é uma forma circular. Se eu tenho canais achatados e o meu instrumento faz um preparo circular, eu imagino que se esse círculo não compreender todo o canal achatado, áreas intocadas do canal vão permanecer. E muitas vezes eu não consigo englobar todo o achatamento do canal, porque se eu aumentar muito esse diâmetro, eu fragilizo a estrutura radicular. Então, esse estudo veio
entender, através do sistema BT Race da FKG e a Wave One da Dentsply, se o movimento rotatório é reciprocante, como é que eles agiriam nesses canais ovais. E, para poder analisar a limpeza, esses canais foram contaminados com Enterococcus fecalis, que é a bactéria aí que a gente tem maior resistência ao tratamento endodôntico. Como resultado do estudo, houve uma maior eficácia na limpeza com o instrumento rotatório, que foi a Race, a BT, que tem uma ponta específica, apesar de que os dois diminuíram a carga microbiana, né? Então, em relação à maior eficácia em canais ovais e Enterococcus fecalis, a instrumentação rotatória, né, teve uma maior eficácia. Falando aí, né, em limpeza e modelagem, e a gente coloca aí tempo de preparo, pré-alargamento, incidência de fratura também, Debris, Schmirler, Berkeley fez também um trabalho onde ele estudou de novo aí os sistemas recíprocos, Wave One, M2 e ProTaper, onde ele pegou 80 dentes, dividindo em 4 grupos, 20 dentes para cada grupo, grupo M2 com 5 instrumentos, grupo ProTaper com 6, grupo recíproco com 1 e Wave One com 1. E, a partir de dentes extraídos, realizada a patência com a Lima 10, os instrumentos foram utilizados em apenas 4 canais. Como de fator diferencial aí, que a gente pode citar nos resultados entre a Wave One e a Reciproc, a gente tem que pensar na seção reta transversal do instrumento. Quando eu tenho um triângulo, né, convexo, como núcleo, como seção transversal do instrumento, e eu tenho aqui uma seção em forma de S, eu já imagino que esses instrumentos vão se comportar de forma diferente em alguns aspectos do tratamento. Vamos ver quais foram os resultados. Mas a diferença do instrumento Wave One, né, para o instrumento ProTaper é que no terço apical ela muda o seu formato. Tá? Então vamos ver aqui. Em relação ao tempo de preparo, de novo, Reciproc foi o instrumento que ofereceu o menor tempo de preparo, então a gente instrumenta o canal mais rapidamente com ele, reduzindo aí em 60% o tempo de preparo, quando comparado ao ProTaper M2. Em relação ao Wave One, não houve muita diferença estatisticamente significante, e todos os instrumentos mantiveram a curvatura original do canal. Nenhum deles criou zip, criou gap, criou transporte apical, retificou demais o canal, ou então fez um desgaste compensatório excessivo, fragilizando a raiz do dente. Né? O M2 até foi o preparo mais conservador, mas não foi estatisticamente significante. Em relação à limpeza, sistema M2 e Reciproc mostraram uma limpeza maior no terço apical, né? Talvez porque, de novo, essa seção reta aqui da M2 e do Reciproc sendo muito parecidas, quando a gente pensa nessa seção reta transversal funcionando dentro do canal que está representado aqui por essa circunferência, quando a gente tem um instrumento de menor núcleo, a gente tem maior área de escape entre o instrumento e o canal, fazendo com que a minha solução irrigadora consiga fluir melhor pelo canal e pelo instrumento, entre a dentina e o instrumento, fazendo com que haja uma maior, talvez uma maior limpeza, talvez essa seja a explicação para a maior limpeza no terço apical, né? E também, quando eu tenho um menor núcleo do instrumento, esse instrumento se torna mais flexível, né? Também podendo aí corroborar com uma maior limpeza desses instrumentos em relação a esse estudo. O sistema que ofereceu menor limpeza foi o sistema ProTaper, talvez por ser o sistema menos flexível, né, e também pela seção transversal do instrumento, seção reta transversal. Ele deixou mais raspas de dentina e restos pulpares no canal do que os outros sistemas. Em relação a Schmirler, não houve diferença estatisticamente significante, todos os instrumentos deixaram a mesma
volume de Smirler no canal. E não foi o intuito do trabalho, mas, como curiosidade, né, não houve fratura dos instrumentos, nenhum deles fraturou. Mas também foram utilizados instrumentos novos, não foram reesterilizados, né, a reesterilização do instrumento diminui também a sua resistência, e foram utilizados também apenas 4 canais. Bom, quase que fechando aí o tema, gostaria de mostrar que a gente trabalha em endodontia em relação à anatomia. A anatomia dentária não é igual, a anatomia tem suas variáveis. A gente tem dentes mais curvos, mais curtos, mais atrésicos, a gente tem dentinas mais duras, dentinas mais... A diferença, a variável anatômica é grande. Sabendo que a gente tem uma variação de anatomia, não acho ideal colocar protocolos para tratamento. Eu prefiro ter a ideia de que o tratamento deve ser adequado para o tipo de anatomia que a gente está diante, né? Então, a gente não deve... E fora isso, quando a gente vai decidir por um instrumento, a gente não deve pensar só no movimento que ele faz, mas pensar também no desenho da seção reta transversal, na conicidade, no diâmetro da ponta, no tipo de liga e tipo de fabricação. A gente tem liga M-Wire, tem liga R-Phase, tem CM, a gente tem diversas ligas no mercado, diversos tipos de fabricação. O ângulo de corte desse instrumento, a ProTaper, por exemplo, com ângulo de corte neutro, né, que mais desgasta do que corta. E o desenho da ponta do instrumento também, em relação a desvio apical, também deve ser levado em consideração. Como considerações finais aqui do tema, eu posso dizer que quanto maior o número de instrumentos, será maior o volume da irrigação, né? Isso não quer dizer que se eu usar um instrumento só, eu tenho que diminuir a minha irrigação, mas se eu opto por uma técnica de um único instrumento, eu tenho que aproveitar o tempo que me resta de consulta para potencializar a irrigação, ativar a solução irrigadora, né, e aumentar o volume, frequência e renovação dessa solução. Não adianta a gente ter a tecnologia a nosso favor e não ter habilidade, né? Então, treinar, né? Pegar um sistema novo, levar para o laboratório, fazer dentes na mão, sentir o instrumento, saber como aquele instrumento trabalha no canal é fundamental, porque existem inúmeras variáveis clínicas, né? E, em virtude disso, pensar que o tratamento mecânico é apenas parte da instrumentação. A solução irrigadora, e hoje não é mais somente o hipoclorito, a gente usa solução quelante, usa clorexidina, usa água oxigenada, uma série de soluções para tentar potencializar a desinfecção. Então, a escolha do instrumento, ela deve recair principalmente sobre a anatomia que a gente está adiante, sobre o status pulpar, é um caso de necrose, é um caso de polpa viva, qual é o diâmetro de preparo que eu preciso, o tempo de trabalho que eu tenho, às vezes, também, né? Isso é importante. E saber que se eu escolher apenas um instrumento, que eu tenho que potencializar o meu tratamento químico. E aí já é uma conclusão minha, não é de nenhum artigo, mas hoje em dia fala-se muito de hibridização. O que seria hibridizar a endodontia técnica? Eu não preciso ficar preso a um sistema. Eu posso entender os sistemas e escolher determinados instrumentos de cada sistema e fazer o meu método de tratamento, a minha técnica de instrumentação, visto que esses instrumentos são vendidos também separadamente. Então, eu posso pegar um pré-alargador de um determinado sistema, uma lima de glide de outro sistema, uma lima de shape, de preparo apical de outro sistema e hibridizar. Tá? Seria aí, eu acho que o que eu venho tentando mostrar aí para os meus alunos atualmente. Bom, gente, quero agradecer a atenção de todos. Eu tentei fazer uma aula mais dinâmica e clínica possível, né, para que fosse mais agradável. E dizer que o nosso projeto aí de aulas online continua e vocês serão sempre bem-vindos aqui na Acerto Odontologia, né? E estamos sempre à disposição para
dúvidas e ideias novas. Grande abraço a todos. Obrigado pela atenção.